Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Mineração de Cabo a Rabo. Eu sou o Carlos Henrique, técnico em mineração, gestor ambiental e dono da marca Mineração de Cabo a Rabo, nascido para a mineração em 1954. Hoje nós chegamos à aula número 4 do nosso curso, Desmonte de Rochas com Explosivo. E vamos adiante que nós temos ainda bastante coisa aí para ver nesse nosso curso até chegarmos ao plano de fogo propriamente dito. Então vamos lá. A classificação dos explosivos. A classificação dos explosivos, nós temos 3 grupos principais, primários, que são os mecânicos, químicos e nucleares. O que nos interessa neste curso são os químicos, tá? Então nós não vamos estar falando aqui de explosivo mecânico e muito menos explosivos nucleares. Então, começando pelos químicos. Os químicos, eles se subdividem em altos explosivos, baixos explosivos e agente detonante. Os altos explosivos são subdivididos, por sua vez, em primário e secundário. Os baixos explosivos em permissíveis e não permissíveis. E essa questão de permissível e não permissível, tá? Ela está intimamente ligada à aplicação do mesmo, ou seja, em minas subterrâneas, determinados explosivos não podem ser utilizados. Por isso, essa classificação em permissíveis e não permissíveis. O que são altos explosivos? Tá? São explosivos caracterizados pela elevadíssima velocidade de reação e por alta pressão. Então, os primários são considerados quando a sua iniciação se der por chama, centelha ou impacto. Já os secundários são aqueles que, para a sua iniciação, é necessário um estímulo inicial de elevada grandeza, tá? Então, no caso dos primários, aí nós teríamos alguns acessórios, e os secundários são os explosivos comumente usados, tá? Que necessitam o quê? De um booster ou de um outro iniciador para que eles possam realizar o seu trabalho. Os baixos explosivos, tá? São explosivos deflagrantes ou lentos. Foram os primeiros a ser desenvolvidos, possuem uma velocidade de propagação inferior à velocidade do som na rocha e, como tal, não originando a onda de choque. A decomposição desses explosivos acontece sob a forma de queima progressivamente acelerada, com aumento de temperatura e pressão, em que as partículas queimam na superfície, expondo cada vez mais superfície livre para ser queimada. Tem como única componente de trabalho a libertação ou liberação de gases, tá? Esta explosão chama-se deflagração e a reação acontece com velocidade inferior à velocidade do som, entre 100 a 2.000 metros por segundo, tá? E nesse caso aí, pode-se incluir a pólvora. Então, no caso de não permissíveis, é que determinados explosivos, principalmente em minas de carvão, os explosivos de segurança ou permissíveis são explosivos especialmente preparados para ambientes fechados e inflamáveis, em que a sua principal característica é a baixa temperatura de explosão. Tem na composição um inibidor da temperatura, que geralmente é o cloreto de sódio. Tem baixa potência, velocidade de detonação entre 2.000 a 4.500 metros por segundo e fraca ou nenhuma resistência à água, né? Agentes detonantes são misturas cujos ingredientes não são classificados como explosivos. Esses agentes
dificilmente você vai estar utilizando ele para desmonte de rocha, para produção, tá? Propriamente dita em uma mineração. Eles têm uma outra finalidade específica que não é o nosso caso aqui nesse curso. Então vamos ver agora quais são os critérios gerais de seleção do explosivo, tá? Então, tem uma plaquinha aí, cuidado explosivo, mais uma vez eu volto a frisar. Com explosivo não se brinca. Cuidado, conhecimento, segurança e respeito são fatores primordiais, tá? Então a escolha adequada de um explosivo é uma das etapas mais importantes no projeto do desmonte de rocha. Esta seleção é ditada por considerações econômicas e condições de campo. Então não adianta você ter um plano de fogo maravilhoso e colocar uma bosta de um explosivo lá dentro dos furos. Então é muito importante que você saiba selecionar o explosivo adequado ao plano de fogo que você está elaborando. Senão você vai fazer... bom, você sabe o que você vai aprontar, né? Então cuidado com isso aí e muita atenção. Então, os fatores que devem ser levados em consideração na escolha do explosivo são os seguintes. Primeiro, o tipo de desmonte, tá? E as propriedades do explosivo, como densidade, velocidade, pressão de detonação, resistência à água e classe dos gases, além da segurança no transporte, manuseio, diâmetro e custo. Também é de muita importância o conhecimento da geologia local. Isso aí é fundamental. Eu já disse isso aí numa aula anterior, tá? Que muitas vezes o mesmo plano de fogo que você utiliza numa frente, quando você leva esse plano de fogo para uma outra frente da sua mina, ele pode não dar o resultado esperado ou aquele resultado que você teve na sua primeira detonação. Por que isso? Porque a geologia da rocha tem um fator importantíssimo em relação ao plano de fogo, tá? Então, se você não conhece a geologia do maciço que você vai detonar, você pode ou ter um sucesso muito grande ou ter um fracasso fenomenal. Tá? É importante conhecer, é importante ver como é que se comporta a rocha nas diferentes frentes de lavras que você tem. Então, densidade, resistência à tração e compressão, além da velocidade sísmica, tá? As condições de ventilação e ambiente subterrâneo, além dos impactos gerados pelo desmonte. Nesse aspecto aí de velocidade sísmica, tá? Isso é muito importante, inclusive existem várias literaturas e profissionais que já escreveram e tratam sobre esse assunto, né? Do perfeito acoplamento entre a velocidade do explosivo e a velocidade sônica da rocha ou velocidade sísmica. Essa é uma premissa bastante importante para ser levada em consideração num plano de fogo, tá? Mas isso aí requer um aprofundamento maior. E nesse curso nós estamos falando noções do plano de fogo, tá? Nós não vamos entrar em detalhes de velocidade sísmica. Mas, oportunamente, tá, eu estarei disponibilizando um curso mais aprofundado e completo, aonde nós vamos estudar a velocidade sísmica da rocha, ou a velocidade sônica da rocha, e o acoplamento com o explosivo. Tá? Então, é uma outra série de cálculos aí, mais avançados, que serão vistos oportunamente num outro curso. Então, o conhecimento desses fatores, né, tendo todo esse conhecimento, você pode definir qual o explosivo que melhor se adapta à sua realidade. E aqui nós encerramos esta aula. Bom, na próxima aula nós já vamos estar falando especificamente sobre o desmonte de rocha, né? E
começando pelo método mais comum. Esse curso é específico, voltado para mina a céu aberto, tá? Onde o trabalho é desenvolvido em bancadas, sendo que em alguns ramos da construção civil também você trabalha com bancadas. Então, a você que nos acompanha e chegou até aqui, o meu muito obrigado e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!